O Grêmio venceu em casa por 4-1 a equipe do São José, mas o jogo ficou marcado por duas coletivas e falas, tanto de Renato quanto de Antônio Brum, daquilo que tanto causa ansiedade na torcida gremista, que é a janela de transferência. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Fala gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês mais uma vez para a gente falar do jogo de hoje. O Grêmio venceu o São José aqui na Arena, na sua estreia na Arena em 2024 em jogos oficiais, e tem muita coisa para a gente falar, tanto do jogo quanto das coletivas que geraram praticamente um debate sobre aquilo que a gente pensa do mercado de transferências, mas sempre lembrando que esse vídeo é para KTO.com. Eu ganhei lá na KTO, dei a minha dica lá no meu Instagram. Vitória do Grêmio, mais 1.5 gols para o Tricolor. O Grêmio fez 4, então bateu facinho, bateu com tranquilidade. O Soteudinho ajudou muito a gente, já nos 2 primeiros gols ele participou. Então quem foi lá e seguiu a dica e botou o código PICÃO para ganhar 20% no primeiro depósito, já saiu ganhando. Então não deixa perder essa chance, faz teus jogos ficarem muito mais legais com KTO.com, sempre com muita responsabilidade. Gente, não tem como não falar do jogo. O Grêmio venceu por 4-1, praticamente dominou o São José a todo momento. Mais uma vez o Soteldo sendo o grande destaque da partida e o João Pedro Galvão finalmente desencantando. Mas o assunto que mais anseia o torcedor é o mercado de transferências. Mesmo o torcedor que veio aqui na Arena hoje, os 17.017 que estavam aqui presentes, até podem ter saído feliz, mas com certeza a preocupação para o restante da temporada ainda é sobre o camisa 9 e os reforços que estão por vir ou não ainda nesta semana no Grêmio. Renato Portaluppi semana passada foi muito incisivo quando disse que precisa de 3 ou 4 reforços para começar a ter um grupo forte para disputa de títulos. E aí, além do mais, disse que nessa semana ainda viria alguns nomes contratados. Ele falou também, como a gente falou muitas vezes, que ligou para alguns jogadores. E aí hoje, quando é anunciada a coletiva do Renato, o Igor Povo, assessor do Grêmio, já anuncia que depois do Renato falaríamos com Antônio Brum, vice-presidente de futebol. Isso porque da última vez o Renato praticamente não falou de futebol, então hoje ele até pediu que as perguntas para o Renato fossem voltadas ao campo e deixassem as perguntas do mercado de transferências para o Antônio Brum. Aí o Salzano tentou até perguntar, a repórter Salzano lá do Guaíba, tentou perguntar para o Renato a respeito de mercado de transferências sobre uma ligação feita para o Gabigol, e aí o Renato falou que deixaria tudo para Antônio Brum. Aí muito inteligentemente o Leonardo Sonda foi lá e perguntou para o Renato o que mudou da semana passada não, de alguns dias atrás para agora, de que ele poderia falar sobre transferências, mas agora não podia mais, que ficaria sobre assuntos com Antônio Brum. E aí o Renato, sempre muito esperto, responde que poderia sim responder, mas que tomaria o cargo de Antônio Brum e aí teriam que dar um aumento para ele. Fez essas brincadeiras de Renato como sempre, o que é verdade. E claro, me pareceu naquele momento, e o que passou para todo mundo, era que sim, o Renato estava tomando uma posição no departamento de futebol que antes ele não tinha. E me parece muito claro que é isso. O Renato estava assumindo um protagonismo dentro do departamento onde antes ele não queria nem fazer, mas se fez necessário. E aí quando começa a entrevista do Antônio Brum, ele já começa explicando isso, que ele ficou muito incomodado com essas perguntas irem para o Renato e que ele entendia que naquele momento ele não precisava dar uma coletiva porque ele vinha de 2 coletivas seguidas falando sobre mercado de transferências, o que me pareceu até um equívoco do Antônio Brum naquele momento, porque ele sabe que o maior anseio do torcedor e também a preocupação por parte da imprensa é que não chegam os reforços. Mas falando especificamente de janela de transferências, as informações que a gente pôde tirar do Antônio Brum nessa coletiva é de que a direção está muito paciente e vai ao contrário daquilo que pensa o torcedor a respeito de pressa ou um anseio para que os reforços cheguem. Eles trabalham com um prazo, 2 prazos na verdade. Primeiro o término da janela europeia no dia 31 de janeiro e depois o término da janela brasileira lá em março. Mas o Grêmio tem cautela, porque ambos, Renato e Antônio Brum, falam em dar o tiro certo na contratação. E aí, claro, não me parecem preocupados com a questão da velocidade para a chegada dos reforços. O Brum ainda falou que o Renato estava um pouco ansioso nessa questão quando disse que chegaria reforços essa semana,
que o Grêmio trabalha com um prazo mais tranquilo, mais longo, até para não errar. E aí, claro, o torcedor vai ficando preocupado, mas o Antônio Brum disse que o torcedor precisa confiar na direção porque eles estão trabalhando. Outro ponto importante, o Antônio Brum foi perguntado a respeito do que o Renato disse de 3 ou 4 reforços, já que na coletiva de apresentação ele foi bem claro quando disse que seriam 4 reforços, sendo eles Dodi, Marquezin e também o Soteldo, e aí mais o centroavante. Agora parece que o discurso mudou. E aí ele veio com as palavras de que a partir daquele momento sempre se esperou que o Grêmio pudesse contratar mais, mas aquela era uma realidade de momento, e ele disse, o futebol é muito dinâmico. Então, o que me parece viram a necessidade e agora vão atender os pedidos de Renato e contratar mais reforços. Vão ser 3? Vão ser 4? Vão ser 2? Isso a gente não sabe, mas que sim, vai ser atendido os pedidos do Renato para ter mais reforços ainda nessa janela de transferência, mesmo o Grêmio não tendo os recursos que se esperava. E aí, sobre os recursos, o Brum falou. Existe um alinhamento entre o departamento financeiro do clube e o departamento de futebol para que se chegue a um consenso do que o Grêmio pode fazer nessa janela de transferências. Mas o Grêmio sim busca mais recursos e também uma trajetória daquilo, mudar a trajetória daquilo que foi planejado para conseguir sim fazer um grupo forte para a disputa de títulos. A verdade não vem nenhum reforço essa semana. E o Antônio Brum ainda foi muito claro quando disse que não tem nada com o Gabigol. O que eu faço de leitura da coletiva? Não tem nenhum reforço próximo. Mas o Grêmio trabalha e pede para o torcedor ser paciente. A verdade, a gente não consegue ser paciente quando tu não enxerga um resultado. Eu até achei a coletiva do Brum muito transparente hoje, mas fica difícil tu curar esse anseio do torcedor quando tu não anuncia ninguém. Pelo menos o resultado veio e isso ameniza todo aquele ambiente que estava sendo causado depois do jogo contra o Caxias. Gente, agradeço a todo mundo que está sempre acompanhando aqui no canal e lembrando, deixa o teu like, ativa o sininho, deixa o teu comentário, teu feedback sobre os vídeos e também segue acompanhando aqui a gente na Jornada do Bagé, no canal do CCD e também aqui no canal do Eduardo Picão. Um grande beijo para todo mundo.